Olá, vamos falar nessa sessão sobre as utopias renascentistas. Vamos falar sobre as cidades, as ideias dos pensadores e arquitetos para as cidades que aconteceram durante o período do Renascimento. Antes disso, uma curiosidade. O pensador sociólogo americano Lewis Mumford ele afirma que a cidade dos mortos, que era chamado de necrópolis pelos gregos, antecedeu a cidade dos vivos, que os gregos chamavam de polis. As verdadeiras fundadoras das cidades, dizia Mumford, teriam sido as mulheres, que cultuavam seus mortos, mesmo em período de nomadismo, voltavam com regularidade, erguendo santuários para os que haviam partido. Elas procuravam lugares seguros para dar à luz, lugares simbolizados pelo círculo, remetendo à cidade com muralhas da Idade Média. A cruz, a grade ou o tabuleiro representariam de forma mais imediata as ruas da cidade, que vieram a acontecer mais tarde. Por isso, não surpreende que os hieróglifos de mulher, casa e cidade se confundem, diz o autor. Será? Vamos conferir logo a seguir. Mumford, 1992, aqui a referência, em The City in History, Its Origins, Its Transformations and Its Prospects. Aqui, para saciar nossa curiosidade em Origem das Cidades Utópicas, eu recortei de um mural egípcio alguns hieróglifos. Aqui, hieróglifos de mulher, aqui um hieróglifo de casa, aqui um hieróglifo de senhor, aqui um hieróglifo de cidade, aqui um hieróglifo de senhora, aqui um hieróglifo querendo dizer amante da casa, quer dizer, amante do senhor, né? Uma mulher que é amante do senhor. E aqui um hieróglifo de homem, né? Aqui o senhor, aqui homem. Então, de acordo com Lewis Mumford, de fato, o hieróglifo de mulher e o hieróglifo de cidade realmente se confundem. Então, ele tem razão aqui, né? Que o hieróglifo de mulher e de cidade realmente se confundem. Hieróglifos são egípcios, né? Aqui, para quem tiver curiosidade, tem esse site aqui, hieroglyphs.net, tem um dicionário de hieróglifos, né? Para quem tiver a curiosidade de ir lá conferir, é interessante e é divertido. E quando a gente vai falar das ideias de cidades, né, a gente vai falar de utopias. E utopias, do grego, quer dizer sem lugar ou não existe tal lugar. E desde a República, que escreveu Platão no século IV, ou a Utopia de Thomas More no século XVI, até hoje, essa palavra se converteu em um fenômeno frequente, incluso para outros usos que não sejam usos espaciais ou usos urbanos, né? Quando a gente quer dizer de que alguma coisa não existe ou que é só uma ideia, a gente costuma chamar de utopia. Então, as utopias parecem ser racionais, oferecem soluções, tentando inventar o que não existe, confrontando o que já existe com o que deveria existir no nosso pensamento, né, pelo menos. E agora vamos visitar a República que escreveu Platão, que é a primeira utopia que a gente conhece, né, que deixou escrita para nós. Então, o período histórico seria o século IV a.C., tá? Então, para Platão, por exemplo, uma das ideias que ele deixou lá na República, para ele o único indicado para assumir o poder, por exemplo, seria aquele que não deseja o poder e só aceita a incumbência pelo medo.
o medo de ser governado por alguém muito pior do que ele. Interessante essa ideia de Platão. Não há maior infelicidade que viver num regime tirânico, dizia Platão, seja para aquele que governa como para os governados. Ou ainda, se existe alguém preparado para o governo da cidade ideal, esse alguém seria o filósofo. Sua superioridade, acreditava Platão, em relação aos demais cidadãos, foi desenvolvida pela educação e pelas virtudes. Essas ideias estavam no livro A República de Platão. Esse livro está acessível, né? Todos poderão ter acesso e ler. Já na Utopia de Thomas More com certeza leu A República de Platão, foi influenciado por ela, né? Ele era um conselheiro do rei Henrique VIII, Thomas More. Ele era um homem de letras, né? Era um pensador. E ele escreveu a Utopia como uma crítica, né? Da corrupção, né? E do governo do próprio Henrique VIII. Ele era amigo do rei Henrique VIII, mas discordava de algumas ações e ideias do que acontecia na corte do rei Henrique VIII na Inglaterra da época. Era a época dos descobrimentos, né? Ele era um escritor, humanista, poeta, sonhador e pensador, advogado, político, membro do parlamento já aos 26 anos e era teólogo, era muito religioso, era amigo de Erasmo de Roterdã, que era um homem muito importante, também muito letrado, Lord Chanceler, como eu disse, do rei Henrique VIII. Foi escrita em 1520, a Utopia de Thomas More. É um livro muito pequenininho, também está disponível para quem se interessar e quiser ler. E representa uma crítica social e política do seu tempo. Trata-se de uma ilha imaginária, que seria alguma coisa que tem a ver com as Américas, ou descoberta, né, das Américas, onde todos viveriam em harmonia e trabalhariam em favor do bem comum. Os habitantes da utopia aplicam aqui o princípio da posse comum, ou seja, não existe propriedade na ilha de Utopia, e para abolir a ideia da propriedade individual e absoluta, né? Seria aqui os totalitarismos comunistas do nosso tempo presente se inspiraram aqui na Utopia de Thomas More. Muitas das ideias que estão aqui na Utopia de Thomas More, o comunismo da União Soviética, da China e outros comunismos se inspiraram em algumas das ideias de Thomas More. Então, muitas das ideias utópicas que pareciam muito poéticas nessa época aqui no século XVI, né? Na verdade, foram usadas por tiranos no século XX. Então, temos que tomar muito cuidado com o que parece poético e maravilhoso, pode cair em mãos erradas e cabeças erradas no futuro. Então, aqui a imagem, uma imagem gráfica, né, imaginada por Thomas More, a Utopia de Thomas More. Então, aqui é uma imagem da grande fome da China, né? É uma imagem real, uma foto real, né? As pessoas, milhares e milhares de pessoas, não se sabe uma ideia mais ou menos que 40 milhões de mortos de fome por más políticas governamentais de Mao Tse-tung na China, né? Então, a grande fome de Mao Tse-tung, a história da catástrofe mais devastadora da China. E ele se baseou em muitas ideias da utopia de Thomas More no século XVI aqui, inclusive as roupas, os uniformes do exército de Mao Tse-tung, a cor das roupas, as pessoas não poderiam escolher o que fazer, as suas profissões, o trabalho no campo. Então,
quem lê a Utopia de Thomas More, quem lê a história da implantação do comunismo chinês, vai encontrar muita coisa em comum. Então, nós devemos sempre ter cuidado com a interpretação que nós fazemos das ideias que às vezes a gente acha muito charmosa e muito bonita, e como que elas foram transformadas depois no futuro. Então, Utopia de Thomas More, copiada na Revolução Chinesa e também, em grande parte, na Revolução Russa também. A mesma coisa aqui, o braço de ferro, copiada na Revolução Soviética também, né? Braço de ferro entre os manifestantes pró-democracia na Rússia, estudantes que culpavam a praça Tiananmen, aqui na China também, e as autoridades de Pequim, termina tragicamente. Eu assisti, tive a oportunidade de ver isso na televisão. Blindados esmagam a multidão, passam simplesmente por cima os estudantes, né? Chamada Primavera de Pequim, terminava brutalmente com a de Praga também, aconteceu a mesma coisa, né? Em Praga, terminava aqui com grande violência, né? Estudantes que queriam acabar, queriam ser livres, né? Queriam poder escolher o seu futuro, queriam ter a liberdade de ir e vir, e foram literalmente esmagados por tanques. Aqui um zoom das imagens. 4 de junho de 1989, corpos de manifestantes misturados a bicicletas são vistos na praça de Tiananmen depois da repressão do exército chinês ao protesto pró-democracia no local. Então, isso aqui é só um paralelo, né, entre uma utopia, entre aspas, uma crítica social do século XVI, que foi copiada quase que 100%, tanto pela Rússia quanto pela China, e o desastre que foi isso para a liberdade individual, né? A mesma coisa na Rússia, né? O Stalin, que foi um dos maiores assassinos da história também. Então, a morte é a solução para todos os problemas. Essa é a ideia de Joseph Stalin. Sem homens, sem problema. Então, simplesmente mata de fome ou mata. Stalin tinha uma lista particular, ele recebia uma lista de nomes e ele simplesmente escolhia quem deveria ser assassinado, né? Era venerado pelos russos como um grande líder. Stalin foi um dos maiores tiranos assassinos da história moderna, competindo com Hitler, Mao Tse-tung e Pol Pot no Camboja, o Holodomor na Ucrânia, né? 5 milhões de mortos de fome, 28 milhões de deportados, 14 milhões e meio de mortos de fome e outros milhões executados. Tudo resultado da tirania daqueles que entraram no poder com discursos em prol de salvar o proletariado da pobreza. Então é assim que começa. Eles começam com um discurso de direita, né? Depois tomam o poder, viram ditadores totalitários e torna prisioneiro toda uma população, né? Viram países comunistas e transformam o país numa grande prisão. E aí agora entramos nas ideias, né? As utopias urbanas e sociais do Renascimento, que é chamada a cidade ideal no Renascimento. Então, o Renascimento, o que é? Relembrando, né? É um período histórico de transformações sociais, científicas, muito importante aqui, culturais, religiosas e políticas. E para nós muito importante também na arquitetura e no urbanismo, né? E também é aquilo que a gente chama de humanismo, né? Até então é o fim da Idade das Trevas, daqueles 1000 anos de Idade das Trevas. E a valorização do intelecto, a fonte de inspiração na antiguidade clássica, que foi se buscar, né, a inspiração de volta lá na antiguidade clássica greco-romana, né? Fascinava-os a imagem de perfeição de uma cidade ideal, teorizada utopicamente, né? Por isso que a utopia é tão importante aqui para nós. Então foram feitos tratados de urbanismo,
renascentistas, né? Tratados políticos que buscavam racionalização e harmonização urbana. Buscavam resolver problemas urbanísticos, de higiene, muito importante, porque as cidades medievais tinham graves problemas de higiene, né? De segurança e de defesa. Aqui um modelo vitruviano da cidade ideal. Quer dizer, vão buscar lá atrás de novo, né? Em Vitrúvio. Vitrúvio era o grande mestre dos nossos arquitetos renascentistas. Vitrúvio, lá, o arquiteto do Júlio César, né? 21 lá antes de Cristo. Então, uma forma poligonal de pelo menos 8 lados, um centro para onde convergem as ruas principais, um traçado principalmente para a defesa, muralhas dispostas em ângulos que possibilitassem visão e proteção contra inimigos, né? Torres circulares colocadas em cada vértice para defesa, né? As torres. Então aqui aquele modelo, um modelo muito comum que a gente vai ver na maioria desses pensadores da cidade ideal do Renascimento. Então tá lá aqui as muralhas, as torres, né? Principais pensadores: Leonardo da Vinci. Leonardo fez muitos projetos para os grandes financiadores, né? Leonardo fez muitos projetos de defesa, inclusive, né? Albert, Filaret, Vincenzo Scamozzi. Então aqui do Albert tem 4 lados, não tem 8, né? Adaptação dos lugares às necessidades, muralhas formando círculos concêntricos, distinção de classes. Aqui não tem nada de socialista, né, nessas ideias. Os nobres e clero sendo privilegiado, né? Abrigo de estrutura da estrutura política, né? A fortaleza de um tirano está lá preservada. O Antônio Arvellini tinha um apelido de Filarete, né? Aqui temos os lados, né? Primeiro projeto completo de uma cidade ideal esforcinda. Essa foi construída, acabou sendo construída, né? Não ficou só na utopia. Combinação entre urbano e rural. Atendimento às necessidades de todas as classes, mas cada uma no seu lugar, né? Praça principal, mercados e outros espaços abertos. Aqui é Esforcinda. Francesco Sforza, o Duque de Milão, era o financiador, no caso. A porta, né? Aqui voltando, a Praça Central, o projeto dele, né? O Duomo, o outro Vincenzo Scamozzi, formas geométricas. Cidade em espiral no topo de uma colina. A cidade deveria ser organizada somente pela classe científica, a ideia dele, né? E essa, Palma Nova, perdão, essa que foi construída, eu estou corrigindo aqui. Palma Nova foi construída, está aqui, a cidade de Palma Nova, a Itália. Está aqui, bem na divisa, está lá. Está aqui o Palácio do Provedor, né? Proveditore Generale, o Domo, a Praça Grande, várias portas, Porta Udine, Porta Cividale, muralha, a outra porta aqui, Aquileia, fosso, né? Tem o fosso. A aplicação dos conceitos de cidade ideal em cidades existentes como Pienza, Urbino e Ferrara. Pienza, alguma coisa, né, aplicada. Tem as portas, tem a muralha, tem uma praça central, tem o Duomo. Tá aqui em Pienza, né? Não é tão regular como as outras, né? Mas tem algumas aplicações, né? O Duomo, a muralha, portas, praça central. Urbino, mesma coisa, Urbino é mais
mais parecida com as outras. Tem as portas, não era tão regular porque ela já era um pouco pré-existente, né? Tem o palácio, tem as muralhas, tem as torres. E Ferrara, a mesma coisa. Tem as torres, tem a muralha, tem a praça central, tem o palácio, tem um fosso ao redor do palácio. Cidades-jardim. Baseando-se na observação das grandes cidades, Ebenezer Howard, esse personagem importante para nós, propôs uma alternativa aos problemas urbanos e rurais. Em seu livro Garden Cities of Tomorrow, ele separou aqui de propósito, né? Tomorrow é amanhã, uma palavra só, mas ele separou de propósito. Em 1902, um breve diagnóstico sobre a superpopulação das cidades e suas consequências. A superpopulação causada, sobretudo, pela migração proveniente do campo. Aqui nessa época, né, é a época já da industrialização, né, principalmente na Inglaterra. Aqui é a imagem de uma rua de um bairro pobre de Londres, a Dudley Street, uma gravura de Gustave Doré. Então dá para ver que era uma coisa horrível, né? As condições sanitárias são péssimas, né? Então tudo aquelas condições sanitárias péssimas que haviam lá atrás na Idade Média voltam a ocorrer na época da industrialização séculos mais tarde.